poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Em poucas palavras, entra agora no ar através dos dispositivos, dos meios que você tem para acompanhar esse programa. Para nós é um privilégio muito grande, um prazer, uma honra poder entrar em contato com você através deste programa. Meu nome é Natsan Matias, apresentador do programa, que traz conosco o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que é aquele que traz todas as suas respostas. Ele responde tudo, ok? Quase não, tudo. Responder tudo. Quando ele não sabe, ele diz, não vou responder. Não, quando eu não sei, agora eu vou dizer, Natsan Matias vai responder essa pergunta. Isso, e aí eu digo, então deixaremos para uma outra oportunidade. Ok, gente, então muito obrigado mesmo pela sua participação. Vamos lançar a pergunta de hoje no nosso programa. Por que é que os presbiterianos são tão frios? É o que dizem algumas pessoas. Já ouvi bastante. Então, por que que o culto presbiteriano é frio? Os sorveterianos. Chamados sorveterianos, né? Ali, aí é sua pergunta, por exemplo, do Marcos Bueno da Silva Júnior. Ele diz que estava numa madrugada vendo um culto numa certa igreja de um pastor americano, Benny Hinn, por exemplo, e lá o negócio pega fogo, né? E por que olha para uma igreja presbiteriana não é assim, com sopro de passar um manto e esse mover espiritual? Tá certo. Ou então, nós, em primeiro lugar, queremos saudar aí os nossos ouvintes e agradecer a audiência, Natsan, como você já fez, e direto aí para essa questão. Bom, em primeiro lugar, vamos definir o que é um culto. Culto é o ajuntamento do povo de Deus, convocados para esse propósito, para num determinado local, num determinado horário, juntos fazerem e perfazerem aquilo que nós chamamos os elementos que compõem o culto. Leitura da palavra, cânticos, orações, escutar a palavra de Deus, celebrar a ceia, celebrar o batismo, tirar ofertas. Então, estes são elementos que compõem o culto a Deus, tá certo? Então, um culto, para ser culto, ele tem que ter estes elementos e esses elementos têm que ser realizados da forma correta. Essa é a primeira constatação que a gente tem que fazer. Segunda, é que a regra pela qual a gente verifica se esse culto ele está sendo agradável a Deus ou não, é a revelação que Deus fez do culto que lhe agrada e que está na Bíblia. Eu não posso inventar maneira de cultuar a Deus. Então, porque quem tentou a Bíblia tem os princípios, né, referentes ao culto. Isso. Nós lemos que no Antigo Testamento muita gente tentou fazer culto e cultuar a Deus do seu próprio jeito e Deus não aceitou. A começar daquelas religiões pagãs, né, que não tinham conhecimento de Deus e que ofereciam os filhos como sacrifício e se retalhavam uma série de outras coisas que Deus nunca pediu, né, para ninguém fazer em homenagem ou adoração para Ele. Por exemplo, o próprio Deus diz, pega os 10 mandamentos, Natsan. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o culto tem que ser centrado em Deus. Ele tem que ser dirigido a Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, Deus não quer que nós o adoremos através de representação física. Nós não podemos ter imagem no culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então isso significa que eu, nos atos de culto, eu tenho que estar com o meu coração naquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que cantar com o coração, a minha oração tem que ser sincera, a leitura da Bíblia eu tenho que fazer isso com atenção. Ou seja, dos 10 mandamentos, pelo menos os 3 primeiros já são referentes ao culto a Deus. Sim. Ou seja, Deus, ele só aceita ser adorado da maneira como ele quer. Eu não posso inventar meio de adoração. Então, no Antigo Testamento, Deus detalhou para Moisés de que maneira deveria ser o culto lá no templo. A ponto de que quando 2 sacerdotes tentaram apresentar incenso
que foi preparado com a receita diferente daquela que Deus havia dado, né? Deus os consumiu, eles morreram, eram os filhos de Arão, não é? Eles morreram diante do Senhor, porque trouxeram o que a Bíblia chama de fogo estranho, né? Diante de Deus, ou seja, Deus não aceitou, não estava de conformidade com aquilo que Deus havia determinado, portanto, Deus não aceitou. Então, culto verdadeiro é aquele que é feito de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sim. Que princípios são estes? Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. O culto ele tem que ser espiritual, ele tem que ser centrado na palavra de Deus, ele tem que ter como objetivo glorificar a Deus e edificar a igreja. Estes são princípios que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Então, fora disso, é invenção humana, é culto humano que desagrada a Deus, não tem, é tradição humana, como o próprio Jesus disse aos judeus da sua época, vocês em vão me adoram ensinando doutrinas de homens, não é? Ou seja, nós não podemos escolher a maneira de adorar a Deus, nós temos que descobrir aquela maneira que ele revelou, e essa maneira está na Escritura. Dito isso, então, vamos agora chegar ao conceito do que é um culto quente, né? Um culto quente. Exato. O que seria um culto quente? Geralmente, quando as pessoas falam disso, né, um culto assim que teve fogo caiu do céu e tudo mais, as pessoas geralmente se referem ao fato das emoções e as reações físicas que aconteceram no culto. As pessoas levantaram as mãos, as pessoas bateram palma, elas dançaram, sapatearam, rodopiaram, o retetê de Jeová, sapatinho de fogo, e todo esse tipo de coisa. Aí o pessoal diz ali, o culto foi quente, né? O pregador, quando fala, ele muda a voz, né? Ele usa o tom mais alto, e aí o povo aplaude, o povo se emociona, tal. Mas a pergunta é isso que torna o culto espiritual, Natsan Matias? É isso que faz com que o culto seja agradável a Deus? A resposta que eu descubro, né? A resposta que eu encontro na Bíblia é que um culto que é verdadeiramente quente não é aquele que produz calor, mas é aquele que produz luz. Então, eu não estou negando aqui o papel das emoções, né, no culto. É bom. Mas eu estou dizendo que o que faz um culto quente não é a emoção que a pessoa sente, mas é a quantidade de conhecimento, entendimento que ela tem de Deus. Porque se não há instrução, se não há conhecimento de Deus, não há verdadeira edificação. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, quando ele está tratando da questão das línguas, né, que eram faladas durante o culto lá em Corinto. Ele diz assim, vocês têm que orar para que possam interpretar, porque senão você fica calado. Porque você pode até estar orando bem no seu espírito, falando em línguas, mas a mente fica infrutífera, porque ela não tem edificação. Ou seja, a prioridade no culto é para aquilo que edifica, aquilo que instrui, aquilo que traz o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, um culto quente, vamos dizer assim, é um culto onde os cânticos, eles são cânticos cuja letra é bíblica, que transmite a palavra de Deus. Sim, e aí, coerente, né? Com a Bíblia, né? Com a Bíblia. Então, se o cântico, se aquele louvor, ele é bíblico, está cheio de doutrina bíblica, ele pode aquecer o coração. Ele vai fazer com que eu sinta essas grandes verdades, que eu posso até me emocionar num momento assim, eu posso levantar as mãos em sinal de adoração a Deus. Mas nada imposto, eu levanto as mãos agora. Às vezes eu fico assim meio, né, eu sou convidado a pregar em muitos lugares, Brasil afora, e às vezes eu vou numa igreja onde eu fico assim, olhando o dirigente do louvor, né, querendo provocar esse calor, dizendo para as pessoas, né, agora, sinta liberdade, né, não fique preso aí, né, vire para o seu irmão ao seu lado e diga assim, você é lindo, ou Jesus te ama, repita comigo, levanta a mão, vamos agora, né, se solte, né, tal. Mas peraí, isso aí teria que ser algo espontâneo, né, Natsan Matias? Como é que isso poderia acontecer? Ouvindo a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus. Então, de repente, eu posso me emocionar, posso levantar as mãos aos céus, lágrimas podem descer dos meus olhos quando eu medito nas grandes verdades de Deus. Aí eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema quando o pessoal confunde levantar a mão, sapatear, dançar com espiritualidade, né? Que não é a mesma coisa. Se alguém está lá adorando a Deus ou ouvindo a palavra de Deus, por exemplo, numa igreja presbiteriana,
e as lágrimas começam a correr, ninguém vai lá do púlpito e fala, pare de chorar, porque... Claro que não, pode, né? Claro que não. Na minha igreja, por exemplo, muitas pessoas, durante os cânticos, elas levantam as mãos para o alto, não é? Elas batem palmas, às vezes, acompanhando os cânticos, quando elas têm vontade de fazer isso. Eu vejo pessoas chorando durante a pregação da palavra de Deus e, né, eu não tenho dificuldade com isso. O problema é quando as pessoas identificam essas posturas físicas, essas reações físicas e emocionais, como sendo um indicador, né, de espiritualidade. E não é. A igreja de Corinto, né, que é uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento, ela estava cheia de manifestações desse tipo. É verdade. E Paulo diz, vocês são uma igreja carnal, uma igreja que eu não posso chamar de espiritual. Então, o que torna um culto quente, Natsan Matias e queridos ouvintes, não é o calor das emoções e das reações, mas é a biblicidade. É a coerência, como você usou o termo, né? É a coerência com a palavra de Deus. E a pregação tem que ser bíblica, os cânticos têm que ser bíblicos, as orações... A gente não precisa mudar de voz quando vai orar, né? Tem gente verdade. Que muda de, oh Deus... E por isso inibe até algumas outras pessoas a orarem em público, porque elas dizem, eu não consigo fazer usar essas palavras tão... Manipular as emoções, usando frase de efeito, né? Tem pregador que gosta de fazer isso, né? E tudo mais. A espiritualidade de um culto não se mede por isso, mas pela aderência à palavra de Deus. Orações dirigidas a Deus, pedindo aquelas coisas que Deus determinou, com respeito, com reverência, com fé, com fervor. Os cânticos, como já dissemos aqui, eles têm que ter uma letra que seja de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser lida com reverência, com atenção. A pregação, Natsan Matias, ela tem que ser bíblica, ela tem que expor o ensinamento da Escritura, em vez de ser simplesmente uma repetição desses jargões evangélicos, o pessoal contando experiência, dizendo que teve visão disso, daquilo outro, e usando daqueles recursos aí, repita comigo agora, vamos repetir de novo, diga aí para o seu irmão. Eu não vejo Paulo fazendo isso, né, no Novo Testamento, né? As pregações eram sempre exposições da palavra de Deus e assim por diante. Em lugar nenhum da Bíblia. Não é lugar nenhum, né? Os profetas, não imagina os profetas, imagina Isaías lá no templo de Jerusalém, trazendo a palavra de Deus e virando para o povo, diga aí para o seu irmão Jacó, né, que Deus te faça próspero, aperta a mão dele, dá um abraço nele. Eu não vejo esse tipo de coisa, né? Então, o culto, ele tem que ser voltado para Deus, Deus é o centro. Voltando à pergunta do nosso ouvinte aí, não é? O Marcos, falando a respeito daquele culto lá do Benny Hinn, né? Onde é que está na Bíblia isso, né? De que o culto é centrado na pessoa, né, carismática de um profeta que vai pegar um paletó, jogar em cima das pessoas, as pessoas vão cair. Isso não é bíblico, isso é invenção humana, né? Não tem nada a ver com palavra de Deus, não creio que isso aí é de Deus de maneira nenhuma, não tem como que me convença, a não ser, como Lutero disse, né, que me convença pela Bíblia, né? Exato. Que esse tipo de coisa de fato... Se não me convencer pela Bíblia, eu não arredo o pé. Eu não arredo o pé, né? E eu continuo nessa posição até o dia de hoje. Agora, é verdade que às vezes nas igrejas históricas, Natsan, isso aí eu não tiro a razão. É verdade que às vezes nas igrejas históricas e tradicionais, o culto, ele é realizado assim meio que mecanicamente. A pessoa que está dirigindo o culto não lidera os presentes na adoração e as músicas, elas não são muito bem escolhidas e muito menos bem cantadas e tudo. E aí o pessoal que vem dessas igrejas está visitando ali, eles se estranham, né? Eu vou estranhar bastante. É verdade. Então eu também não estou defendendo esse tipo de liturgia. Eu creio numa liturgia, num culto alegre, participativo, mas também com muita reverência, muito respeito, cheio de instrução bíblica, voltado para a palavra de Deus, e eu creio que esse é o ideal que nós deveríamos buscar. Ok, que bênção. É uma pergunta que certamente é a pergunta de vários ouvintes, pessoas que muitas vezes visitam algumas igrejas presbiterianas, vindo aí de algumas igrejas que costumam ter uma liturgia diferente, né? E aí estranho, né? Estranho. Mas mesmo. É como foi dito, dá um replay aí no programa, escuta novamente se ficou com alguma dúvida. Uma certa feita alguém disse para mim assim, a gente estava num almoço de família, e aí disseram, olha lá na igreja o culto hoje foi uma benção, o louvor foi uma maravilha, foi assim mais ou menos 1 hora de louvor, não teve pregação, mas o culto foi uma benção. Pois. Aí eu disse, o quê? Como assim? Quer dizer que a Bíblia não foi pregada e não, eu não consigo entender assim. Não. Um dos elementos essenciais é a palavra e a explicação dela. Ok. Obrigado então a todos os nossos ouvintes, em especial agradecemos ao Marcos, que
por meio da sua pergunta, nos ajudou a tocar nesse tema tão importante e necessário esclarecer. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.